Quer saber o que aconteceu lá em Tonga com a erupção vulcânica e, mais importante, os motivos e se isso pode acontecer no Brasil? Então dá uma olhada no nosso vídeo de aprofundamento de hoje. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de aprofundamento. Eu sou o professor Lucas Lopes. Vocês pediram lá no Instagram, né? Quem não segue ainda, segue lá no Instagram. Fiz uma pergunta, o pessoal falou, pô, faz um vídeo sobre Tonga e tal, o que aconteceu, o vulcão, então estamos aqui para aprofundar um pouco sobre esse assunto, beleza? Primeira coisa importante é saber onde fica, tá legal? Onde fica Tonga e como é que, né, as coisas aconteceram por lá. Tonga tá aqui, cadê? Cadê? Não tô vendo, que eu tô na frente aqui, tá vendo? Ih, apareceu Tonga. Mas calma, bebê, tô aqui, ó, beleza? Tá lá Tonga, é esse pontinho vermelho, né? Na verdade, só o biquinho ali, né? O pontinho é um pinzinho, beleza? Tá ali, ó, no mapa. É bem perto da Austrália, bem perto ali da Nova Zelândia. Lucas, e que linha pontilhada é essa aqui? Se você já assistiu minha aula de cartografia, né? Você sabe que isso daqui é a linha internacional de mudança de datas, tá legal? Na verdade, qualquer aula de cartografia vai trazer isso para você, né? É uma linha aqui onde você, se passar por um lado, você, né, acrescenta ou diminui dias. Então depende de que movimento você está fazendo. Como o Sol nasce aqui, né, no nosso Oriente, né? Você tem o Japãozinho, né? Terra do Sol nascente, olha que beleza, né? Aqui os dias são adiantados, então se você atravessar essa linha em direção ao oceano, né? Pacífico Sul aqui, né? Em direção aqui à América do Sul, você vai ter o seu dia sendo diminuído, né? Se você voltar, você aumenta um dia, mas isso aí é papo para outro vídeo, tá legal? Tá aqui, ó, linha internacional de datas, aqui é Tonga, aqui é Nova Zelândia, aqui é Austrália bonitinha. Só que, né, Tonga de fato é uma ilha bem pequenininha, tá? Tem muita formação de coral e tal, inclusive tem cenários ali muito bonitos em relação a um turismo de praia, né, em Tonga. E a erupção vulcânica aconteceu ali, né? O vulcão de Hunga-Tonga, né? Ele entrou em erupção e trouxe consequências não só para a ilha, mas também para outros lugares do planeta, né? Então, tem relatos aí de outros lugares do planeta também sofrendo consequências dessa erupção vulcânica. Mas por que acontece erupção vulcânica naquela região? Além do posicionamento de saber onde está Tonga em relação, né, à linha de datas, ou então em relação à Austrália e Nova Zelândia, dá para a gente saber também o posicionamento geológico. E aí Tonga está geologicamente posicionada numa área de muita instabilidade, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Vou dar uma saidinha aqui para você poder ver melhor. O Círculo de Fogo do Pacífico pega, né, não só aqui, né, toda a área do Pacífico que você conhece mais como a parte oriental do planeta, né, mas também pega aqui, ó, uma parte da América do Sul, onde você vai ter a formação da Cordilheira dos Andes, né? Então, é uma área de fato de grande instabilidade. Instabilidade quanto? Eu não entendo. Instabilidade para mim é qualquer coisa. Você tem mais de 450 vulcões nessa área, tá legal? Que estão em atividade, né? Que podem entrar em erupção a qualquer momento. É uma área que tem intenso tectonismo, então você tem terremoto aqui acontecendo pra caramba, tá legal? E de fato pode trazer para você muitas consequências, como aconteceu em Tonga. Só que em Tonga tem algumas outras características que potencializaram o que aconteceu ali. Então nesse vídeo aqui você vai entender o que aconteceu, tá legal? Por que aconteceu, quais são as consequências e se isso pode acontecer num país, por exemplo, como o Brasil, né? Então tem uma outra condição interessante. Assim, pensar sobre o Brasil, já tem gente que, pô, acontece um negócio desse, a galera fala, ai meu Deus, ele vai chegar aqui, ai meu Deus, vai entrar erupção, ai o Brasil vai morrer. Calma, tem muita coisa aí que pode destruir o Brasil. Um vulcão, acredito que não vai ser de fato o que vai rolar. Por quê? Porque tá aqui o Brasil, ó. O Brasil está numa área que não é tão próxima, tá, de uma área de borda de placa tectônica. O Brasil está em centro de placa tectônica. Aqui você tem a placa, né, de Nazca junto com a placa sul-americana e a placa do Pacífico. Mas o Brasil ele não está, né, nessa condição aí de área de instabilidade. O Brasil é uma área estável geologicamente, né, em relação ao tectonismo. Não precisamos ter muito medo em relação a isso no Brasil, tá? Então, Luca, pode ficar tranquilo? Pode. Se acontecer alguma coisa aí, depois tu me cobra, tá? Manda lá no Instagram, manda aqui no YouTube, tu me cobra, tá tranquilo, e aí eu aceito as consequências, beleza? Agora, como é que funciona lá em Tonga? Qual é a condição lá em Tonga? Primeira coisa, Tonga não tem um vulcão
daqueles que você tem mais costume de ver, como esse daqui. Esse vulcão aqui é um vulcão que tem uma cratera vulcânica. É diferente do que acontece em Tonga. Tonga, o vulcão, ele não funciona como uma cratera. Ele funciona como uma caldeira. Qual é a diferença? Primeira coisa acho que deu para perceber é que a cratera ela é muito menor do que a caldeira. Tá legal? Menor quanto? Vai depender, óbvio. Mas em Tonga, essa caldeira ela tem 5 quilômetros de largura. E você tem, né, uma atividade tectônica muito intensa nessa região. Como funciona o tectonismo? Como funciona o vulcanismo, né, mais precisamente? Primeira coisa que é legal mostrar que o tipo de vulcão que tem em Tonga, ele é um vulcão basáltico. O Runga Tonga, que é o vulcão que entrou em erupção, ele é um vulcão basáltico. O que isso significa? Significa que ele trabalha mas com derramamento de magma, tá legal? Ele geralmente é um vulcão que funciona com derramamento. Eu vou te mostrar um videozinho que fala sobre isso. Mas por que entra em erupção? Entra em erupção porque o material magmático que está bem abaixo da superfície de crosta terrestre, que a gente chama de litosfera, ele está em constante movimento. Esse movimento a gente chama de movimento convectivo do magma. E aí eu trouxe aqui, ó, dei o play aqui para você dar uma olhada como ele funciona. Aqui você tem a crosta terrestre bem em cima, tá legal? E o material magmático está em movimentação. O que está mais profundo da Terra, que é mais quente, está subindo. E o que está mais em cima, né, que está numa área menos quente, digamos assim, está descendo. Então, um movimento convectivo, um movimento circular, que traz aí, né, essa condição. Então, você consegue perceber, né, que há uma movimentação magmática justamente, né, nessa região aqui, né, que a gente chama de astenosfera. Vou voltar aqui para você ver com mais tranquilidade, né? A astenosfera é a camada de magma mais próximo da crosta. Então a crosta terrestre está aqui e a astenosfera é exatamente essa área que está em movimentação. Então o magma promove essa movimentação aqui. Agora, beleza, o magma se movimenta. O que isso tem a ver com o vulcão? Se o magma encontrar uma fenda, uma fratura, um espaço, tá legal? Esse magma, ele pode extravasar. E extravasar de que forma? Como eu falei para vocês, o vulcão, né, lá de Tonga, ele é um vulcão basáltico. Então, assim, é comum que você tenha derramamentos. Isso aqui, por exemplo, é um derramamento basáltico. Isso acontece muito em áreas, né, como, por exemplo, o Havaí. Só que lá a gente tem uma outra condição que acaba sendo um pouco mais preocupante, que acabou potencializando a explosão que aconteceu lá em Tonga. Vocês ficam tranquilos com uma imagem dessa? Eu acho tão bonito. Eu acho tão bonito. Tá vendo os biscoitinhos Oreo que tá voando aqui, ó? Olha que legal. Olha, Oreo, patrocina nós. Olha aqui. Tá vendo os biscoitinhos voando aqui, ó? Tá vendo esse negocinho? Isso aqui é rocha. Que acabou de se formar. O que tem muito a ver com o que aconteceu lá em Tonga. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui para você ver. O que acontece aqui é o seguinte. O magma está saindo a uma temperatura próxima aí de 1000 graus. Vai entrar em contato com a água, que está numa temperatura muito mais fria do que 1000 graus, tá legal? E essas coisinhas pretinhas que estão voando aí, elas basicamente são fragmentos rochosos. Deixa eu voltar aqui, ó. São fragmentos rochosos. Rochas que acabaram de ser formadas, tá legal? Acabaram de ser formadas. E elas estão, de fato, explodindo. Porque, cara, é uma mudança de temperatura muito forte. É uma mudança de temperatura muito grande. Então as reações químicas, elas são explosivas, literalmente. Só que isso daqui não gera tanto impacto na vida das pessoas. Isso aqui é assustador? Olha, tem gente que vai ficar assustado com isso daí. Eu não me assusto. Eu acho... é bonitinho. Pra mim é bonitinho. Só que isso daqui pode gerar problema? Pode. Tá legal? Nessa região aqui, dificilmente vai gerar problema, né? Agora, o que aconteceu em Tonga é uma situação problemática. Por quê? Porque o vulcão, a caldeira funciona como se fosse uma rolha de garrafa de champanhe. Tá legal? Funciona como uma rolha de garrafa de champanhe. Chega uma hora que aquilo pode estourar. E estoura dependendo do quê? Dependendo da agitação do líquido que está lá dentro. Então o magma agitado, cada vez mais agitado, ele encontra uma pequena passagem, ele consegue estourar aquele tampão e acontece exatamente o que rolou aqui. Essa é uma imagem de satélite que mostra a explosão que aconteceu. Esses aqui são os gases que acabaram chegando na atmosfera. Chegaram a 30 quilômetros. Foi para a estratosfera esse negócio. Isso, 30 quilômetros de altitude, tá legal? E 260 quilômetros de expansão em raio. Então, assim,
a dinâmica atmosfera ela é tão intensa, que você vai tranquilamente demorar aqui semanas, talvez meses, para dissipar todo esse dióxido de enxofre que acabou sendo espalhado aí, né, pela atmosfera. E qual é a consequência desse dióxido de enxofre, por exemplo? Isso vai gerar tempestades elétricas, tá legal? E obviamente vai ter, né, um ar muito mais poluído para você respirar. Então são situações muito complicadas, né? São consequências muito fortes do que acontece aqui. Teve um cientista, um geólogo, que ele deu uma entrevista e ele comparou o que hoje está a região do vulcão. É claro que ele não pode ir lá ver, mas ele fez uma comparação um pouco nerd aí, então eu gosto bastante, né? Não sei se dá pra perceber aqui, ó que legal, ó que legal. Eu sou nerd, ó que beleza, né? Ele fez uma comparação com uma outra série de filmes chamada Senhor dos Anéis. Ele falou assim, cara, o que acontece lá, tá acontecendo agora lá em Hungatonga é mais ou menos parecido com Mordor, que é, né, um cenário icônico ali do Senhor dos Anéis. Então, ele falou assim, Tonga tá mais ou menos assim. É para você ver o tamanho do que foi o negócio, né? E aí você pega, cara, então juntou uma série de problemas, né? É uma erupção vulcânica que acontece no interior, né? Que acontece debaixo d'água. Então você tem, né, as partículas saindo a velocidades assim supersônicas e estando também em choque térmico, promovendo reações químicas que vão dar a explosão que aconteceu. Ah, mas a explosão foi isso tudo? Então, esse vídeo aqui mostra o barulho da explosão. E essa pessoa estava em Tonga, distante ali do vulcão. Esse vídeo mostra o barulho, ó. Pra você ouvir de novo aí, ó. Peraí que já foi. É muito forte. É literalmente uma explosão, né? Ah, eu ouvi aqui de casa. Não, tudo bem. Você pode estar alcoolizado e aí ouvir um negócio aí por aí também. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu escuto isso aqui direto, mas é outra explosão. Tô brincando. Mas assim, teve gente que escutou isso em vários pontos do mundo, em várias partes do planeta. Então, de fato, é uma situação complicada. Então, como é que acontece uma erupção vulcânica, né, de baixo mesmo da água? E isso traz outras consequências. Que outras consequências? O tsunami que aconteceu em Tonga, né, se emitiu alerta de tsunami até nos Estados Unidos. Se emitiu alerta de tsunami no Japão. Por que nos Estados Unidos? A gente está falando do Pacífico, no meio do Pacífico, então pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Então se emitiu alerta de tsunami nos Estados Unidos, no Japão e obviamente em Tonga. Agora, quando a gente fala de tsunami, pô, você tá pensando naquele filme, né? No filme lá da onda de 43 metros que vai levar a tua cidade inteira. Um tsunami é uma onda grande, tá legal? É uma onda gigante. Não precisa ser uma onda de 10 metros, 20 metros, 15 metros. Né? Pode ser uma onda de 3 metros, de 4 metros, que assim, na boa, já é uma grande onda. Então o que aconteceu, basicamente, né? O mar ele adentrou, tiveram vítimas aqui, né? A gente está com muita dificuldade de pegar informações diretamente de Tonga, porque toda a região, todo o cabeamento de fibra ótica acabou sendo danificado, então tá com pouco acesso, não tem muita informação vindo lá direto de Tonga, mas parece que 2 pessoas morreram. Então, assim, trouxe de fato consequências reais à vida das pessoas, né? Teve uma das ilhas menores, o tsunami ele foi muito maior e acabou destruindo basicamente todas as casas que tem. É uma ilha de fato bem menorzinha, mas trouxe impacto aí, no geral, um impacto aí para mais ou menos 80 mil, quase 100 mil pessoas. Agora, por que o tsunami acontece? O tsunami ali ele pode acontecer por 2 condições, tá legal? Uma é de fato a explosão. Então a explosão pode movimentar água o suficiente para gerar o tsunami, que é uma onda gigante. A outra condição pode ser que com a explosão da caldeira você tenha, né, um evento geológico logo seguinte, né, como se fosse um terremoto, mas como se a caldeira estivesse cedendo, como se a caldeira estivesse ali, né, se desfazendo, também trazendo uma movimentação maior, né, de água, promovendo ali o tsunami. Então tem essas 2 possibilidades. Lucas, vai rolar isso no Brasil? Já falei. Não, não vai. Tá? Fica tranquilo, que isso não é um problema assim, né, que está latente, muito presente na nossa realidade, beleza? Então, assim, não tem muito mais para te perturbar em relação a isso, né? Eu espero que você tenha entendido.
Qualquer dúvida que você tenha ficado, pô, manda para mim nos comentários. E eu vou estar fazendo essas enquetes lá no Instagram, né, para saber quais vídeos que vocês querem assistir, né? A gente tem vídeo de aprofundamento que pode ser basicamente sobre qualquer tema aí que a gente queira conversar um pouco mais, né? Sexta-feira sai sempre o vídeo do Giro Semanal com as principais notícias, né? Mas eu estou fazendo às quartas aqui um vídeo de aprofundamento, trazendo para vocês algo mais incisivo, né? Falando um pouquinho mais sobre cada assunto. Se você gostou, né, dá a sua inscrição aí, se inscreve aí no canal para você não perder nada, né? Dá o like e ativa lá o sininho, isso ajuda bastante, né? Mas só se você gostou, tá legal? Compartilhe aí com seus amigos e até a próxima. Valeu!